Dando sequência à sessão do dia 2 de junho, na parte da tarde, vamos continuar. Agora, passando para o item 23 da pauta, eu sou a relatora CDMA Participações S.A. O processo está na pasta, então, começar. Recurso especial da Fazenda Nacional com amparo ao 67 do RICARF. O especial foi admitido prazo prescricional para que o sujeito passivo pleiteie a restituição do indébito. Aqui, nesse caso, é a mesma situação, trata de pedido de restituição protocolizado em 16/4, relativo ao saldo negativo, do ano de 96, insurge-se a Fazenda contra o despacho, ao acórdão proferido pela Câmara COC, que deu provimento ao recurso do contribuinte para afastar a preliminar de prescrição. Foi prolatado entendimento no sentido de que a forma de contagem do prazo para pleitear a restituição do saldo negativo de RPJ é dos 5+5. Entretanto, apesar de constar no 681 do CTN que o direito de pleitear a restituição, compensação e extinção com decurso prazo de 5 anos, contado da data da extinção do crédito tributário, o voto condutor do acórdão entendeu de maneira distinta. A respeito do prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição compensação de saldo negativo, o entendimento jurisprudencial que fundamenta o presente recurso diverge do adotado pela 7ª e 3ª Câmaras do então 1º Conselho de Contribuintes. Tá aí os acórdãos 107.09123, que nas suas emendas trazem aqui no sublinhado o direito de postular a restituição do saldo negativo de CSLL referente ao ano calendário de 94, teve seu juiz ACO no dia 1/1 de 95 e dias adquem em 31/12 de 99. Formulado o pedido de restituição somente em 20/10 de 2000, caracterizado estado de decadência, direito de postular a restituição até outro que dispõe o 168 de CTN. O 103.22.042, também lá no sublinhado, a restituição dos saldos negativos de imposto de renda pagada da CSLL, informados na declaração de rendimentos de RPJ, relativo ao exercício de 1994 e ao calendário 93, e contribuinte submetido à tributação com base no lucro real anual poderia ser pleiteado até 31/12 de 98. Estou assentado no acórdão recorrido, e a forma de contagem do prazo para pleitear a restituição do saldo negativo de RPJ é a dos 5+5. Como se fosse possível equiparar pagamento indevido com saldo negativo de RPJ, entendendo equivocadamente por aplicar entendimento esboçado pelo STF em processo de repercussão geral, com supedâneo no 62 do RICARF. Nesse contexto, os acordos paradigmas citados acima servem para caracterizar também a divergência de interpretação quanto à aplicação da jurisprudência do STF. Em decisão de processo por repercussão geral, RE 566621, uma vez que a discussão acerca da aplicabilidade da tese de 5+5 para prazo de restituição de tributo sujeito ao lançamento por homologação, data de muito mais tempo. A hipótese dos autos em nada se coaduna com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que trata especificamente de pagamento indevido de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, não abrangendo as hipóteses de restituição de saldo negativo de RPJ que não tratam de pagamento indevido, mas sim de forma de apuração de tributos em comento, da forma que melhor aprouver ao contribuinte. Nesse contexto, observa-se que o acórdão ora recorrido não observou essa peculiaridade, vinculando indevidamente deciso ao cumprimento do disposto no 62A do RICARF. Intimado para tanto, o sujeito passivo apresentou contrarrazões ao recurso especial, pedindo ao final seu improvimento. É o relatório. Aí, aqui, nesse caso, deve-se ressaltar que o presente recurso foi interposto em 5/10 de 2012, tendo o despacho que admitiu ser desarado em 18/12 de 2012, ainda na vigência do já revogado regimento interno. O sujeito passivo não suscitou preliminar de não conhecimento, não havendo vislumbrado razões em sentido contrário, então, nesse caso, eu conheci, tá? Nos termos do despacho de admissibilidade. Pois bem, para as razões do indeferimento do pedido de restituição formulado pelo sujeito passivo, encontra-se assim exposto o respectivo despacho decisório e exarado em 11/7 de 2005. Consoante documentos juntados aos autos, o pedido protocolizado pela interessada, trata-se de pedido de restituição cujo crédito seria oriundo do saldo negativo de RPJ apurado durante o calendário 96, sendo referido o pedido protocolizado em 16/4 de 2003. Embora a legislação faculte ao contribuinte a opção de solicitar a restituição de saldo negativo, conforme disposto acima, esse tem direito a um prazo para que possa ser exercido. Dispõe o artigo 1681 do CTN. Da mesma forma, o artigo 3º da Lei Complementar 118, de 2005, veio disciplinar a interpretação do inciso 1 do artigo 68 do CTN, encerrando definitivamente a questão.
No caso em tela, por se tratar de apuração do imposto na forma do lucro real, cuja apuração se deu dentro do ano de calendário de 1996, após o balanço de encerramento do período, o contribuinte já poderia saber se os pagamentos por estimativa ou retenções haviam sido efetuados em valores maiores que o devido, iniciando-se assim a contagem do prazo de 5 anos acima mencionado para solicitar a restrição ou compensação de eventual saldo negativo do imposto apurado. Como o pedido de restrição é posterior ao prazo de 5 anos, tem-se que o mesmo é intempestivo, não cabendo reconhecimento do seu crédito. Em breve síntese, entendeu a autoridade fazendária local, com base no 681 do CTN, com redação que lhe deu o artigo 3º da Lei Complementar 118, que o prazo para o sujeito passivo pedir restrição é de até 5 anos, contado da data do pagamento individual maior, e que, portanto, como caso trata-se de saldo negativo de RPJ referente ao calendário 96, o seu direito já se encontrava prescrito quando, em 16 de 4 de 2003, protocolou o pedido de restrição. Ocorre que, no âmbito do RE, que aí eu já citei no outro processo da mesma empresa, transitado em julgado, em 17 de 11 de 2011, e processado segundo o rito dos repetitivos. Aí eu vou, assim, passar, porque o acordo eu já falei no processo da mesma empresa, né? É o mesmo acordo, ou seja, decidiu o STF em ação de repercussão geral que para as ações ajuizadas antes de 9 de julho de 2005, o prazo para o sujeito passivo pedir restituição de tributos sujeitos ao lançamento por homologação é de 10 anos contado da data da ocorrência do respectivo fato gerador, nos termos do 150, parágrafo 4º, para as ações ajuizadas a partir de 9 de julho de 2005, o referido prazo é de 5 anos. De vir com o acordo recorrido exarado, em 9 de maio de 2012, invocou o referido RE, combinado com 62A do RICAF para dar provimento ao recurso voluntário do sujeito passivo nos seguintes termos. Segundo o entendimento do STF, no caso de restrição de tributo sujeito ao lançamento por homologação efetuado antes da entrada em vigor da Lei Complementar 118, o prazo é de 5 anos, contado a partir da homologação expressa ou tácita, que resulta na ausência de homologação expressa, o prazo é de 10 anos, contado do fato gerador. É correto, portanto, a interpretação adotada no acordo recorrido, já que, como pedido de restrição aqui sob exame foi protocolizado em 16 de abril de 2003, antes de 9 de julho de 2005, o prazo prescricional é de 10 anos contados a partir de 31 de 12 de 96, data do fato gerador anual. Daí, porque encerrar-se-ia apenas em 31 de 12 de 2006 o prazo para o sujeito passivo protocolar pedido de restrição. Então, eu invoco a súmula 91 do CARF, que também está em alinhamento, e tendo visto o exposto, eu conheço do recurso e no mérito nego o provimento, aí deve o processo retornar à unidade de origem para apreciar a procedência do referido direito creditório. Mesma situação do anterior, tá? Conselheiro André. Senhora presidente, aqui tem duas questões. Primeiro, me parece que o recorrido ele aplica o entendimento da súmula CARF da 91. Não sei se, ainda que se aplicasse, aí a questão que se coloca é que a portaria vigente, no regimento vigente, à época era a portaria a MF 256, né, e não a atual. É só na atual que você tem ali, aí que vem expressamente dizendo, no parágrafo terceiro ali, no 67, que ainda que a súmula tenha sido aprovada posterior à data da interposição do recurso, né? No 256 não tinha esse acréscimo, né? Mas aí eu sinceramente não me lembro que se nós já enfrentamos essa questão de que se na sobre a vigência, né, da 256, ainda que a súmula tenha sido aprovada após a interposição do recurso, que parece que foi o caso, né? Eu fiz uma conferência rápida aqui, parece que a súmula 91 ela é de 9 de dezembro de 2013, isso ainda de outubro de 2012, né? Então, a súmula foi depois, né? Posterior. Mas se ainda assim a gente poderia aplicar o nacional no regimento atual. Mas aí deixando bem claro, né? Só no regimento atual que tem essa ressalva aí. Quer dizer, no regimento atual já traz essa ressalva. A indicação tenha sido aprovada posteriormente no regimento vigente, à época da interposição, não havia essa ressalva posta. É aquele debate que eu falei. Não ouvi a parte. Você vota pelo não conhecimento, é isso? Não conhece do recurso. Eu não entendi.
Não, na realidade eu nem abri o voto. Eu só. É porque eu não me lembro se a gente já enfrentou essa questão pontualmente aqui, tá? De que é uma portaria. De fato, aqui nós temos um recurso, né, interposto em face de uma decisão recorrida que contraria uma súmula. Só que essa súmula só foi aprovada posteriormente à interposição desse recurso. Quer dizer, na época da interposição do recurso, não havia a súmula ainda. Tá? Mas aí está essa primeira, parece que uma primeira questão a ser colocada, ver se realmente a decisão recorrida ela está convergente com a súmula. Mas eu estou aplicando a súmula. Isso é para fins de conhecimento. Isso é, porque na portaria 256, já na portaria 256, já se trazia um requisito, né, uma restrição em termos de admissibilidade nesses termos, falando, olha, recurso, quer dizer, já se trazia essa questão da súmula, né, ser convergente aí com o recorrido. Só que lá você não tinha, pontualmente como há hoje, né, dizendo que hoje, com o regimento atual, você diz o recurso não será conhecido, né, se o recorrido for convergente com a súmula, ainda que essa súmula tenha sido aprovada posteriormente à interposição do recurso. Hoje nós temos essa determinação, no regimento atual nós temos já esse acréscimo, e na portaria 256, no regimento 256, não havia esse acréscimo, não havia essa observação. Então, na realidade, eu só abri para debate, ainda não. Sim. Não a Lívia quer falar. Em relação estritamente ao conhecimento. Ok. A Lívia quer falar. Pode falar, Lívia. Nós votamos essa matéria em fevereiro. Era seu caso, André. Banco Itaúcard. Eu não tenho aqui como ficou o acórdão, mas as minhas anotações aqui. Relator conhece porque o regimento anterior não falava que a súmula poderia ser aplicada e restringiria o conhecimento. Aí a Deli ponderou que a alteração vem apenas agilizar o exame do conhecimento, mas por parte da presidência, mas o mérito, sim, deveria ser decidido conforme a súmula, e aí a turma decidiu conhecer e negar provimento no caso. Então, eu não sei como ficou o acórdão, o número, não sei, mas a gente teve essa discussão... Então, está nessa linha do meu voto, né? Está na linha do voto. Acórdão 4625. Conhecido por unanimidade e negado provimento ao recurso. Por isso que é interessante botar essas questões para ementa, porque aí a gente para... Perfeito. Né? Era caso de perto. Só um momento, o acórdão é o 9101-004-625. Vocês estão me citando? É esse?
Sim. Isso. Sim, Eu tenho só o número do processo. sim. Não olhei ainda o acórdão. Não tá. É porque lá o recurso, o RICARF era a 147, não era 256. Tá? Agora eu não sei se ao final, ao cabo, a discussão convergiu no mesmo. A minha anotação é a mesma da Lívia, é irrelevante discutir porque o resultado vai ser o mesmo, né? O acórdão vai ser mantido. Perfeito. Acho que essa discussão iniciou, mas a gente achou desnecessário prosseguir nela. Não, tá. É só esclarecer que nesse aqui não era o 256. Tá? A gente, 256 ela já traz uma redação bem mais convergente com o regimento atual. Tá? Mas, de qualquer forma, eu não vou. Se o colegiado ali não considera aí também relevante, até por conta que o resultado ao final vai ser o mesmo, né? Eu não vou abrir nenhuma divergência em relação à questão do conhecimento, não, tá? Mas por que, André? Eu não entendi sua colocação. Não era o 256? O que? Não, esse caso aqui, doutora Lívia, nos presentes autos, a portaria vigente é a 256. Naquele caso que a senhora mencionou, era outra, era 147. É outra redação. Outro regimento. Então vamos lá. É um pouco mais claro. Tá? Nesse caso que os senhores mencionaram, tá? Como um possível precedente, né? Eu só estou esclarecendo, agora olhando o voto, tá? Que realmente, né? Como você disse, nesse intervalo é natural que a gente se esqueça até de algumas coisas, né? Mas acho que é mais do que razoável. Mas aqui, naquele caso, a portaria vigente ali, da data da interposição, era 147, tá? Era a portaria MF 147, era até o regimento interno do Conselho da Câmara Superior de Recursos Fiscais, tá? Não era a 256, tá? Não era essa. Tá? Nos presentes autos, o regimento é outro. O regimento vigente, a época de interposição de recurso, é o 256. Tá? Então, é só para esclarecer isso. Tá? Mas está dizendo que o regimento vigente... Desculpa. Pode falar, Lívia. O regimento vigente na data do recurso era claro com relação à súmula? Não, ele não dizia da súmula aprovada depois. Então de cada vez, tá? O que eu disse foi o seguinte, doutora Lívia. No 256 não havia... No atual, há um acréscimo dizendo expressamente, ainda que a súmula tenha sido aprovada no momento posterior ao recurso. Tá? E no 256 não havia essa condição, vamos dizer assim. Então, é só isso. Né? Então, assim, se o recurso tivesse sido interposto sob a égide, sob a vigência do regimento atual, não haveria dúvidas para mim, tá? Não tá, né? Certo? Agora, em ter sido na vigência da portaria MF 256 e em que não haveria essa restrição expressa, tá? Então, eu entendo razoável tanto aplicar o racional do regimento atual quanto aplicar o racional colocado pela relatora. Então, não vou polemizar mais sobre essa questão aqui e acompanhar no conhecimento. A questão que eu quis colocar foi essa, tá? Não sei se agora ficou claro para os senhores. Tá. Então, vamos votar só conhecimento ou já quer entrar no mérito? Como é que quer fazer? Já quer votar tudo ou prefere só o conhecimento, conselheiro André? Não, acompanha, relator. No conhecimento no mérito. Tá. Conselheira Lívia, como vota? Só estava olhando o mérito, eu tinha até esquecido o que era o mérito. Acompanha a relatora. Doutora Edelia, conselheira Edelia? A relatora. Conselheira Amélia? Acompanha a relatora também. Conselheira Viviane? Acompanha a relatora. Conselheiro Tozelli? Acompanho. Conselheiro Caio? Com a relatora. Então, foi conhecido por unanimidade e negado provimento por unanimidade com retorno à unidade de origem, DRF.
Tá? Tudo bem, gente? Agora vamos para o 24. Conselheira Lívia, processo Têxtil Abril. Tá aqui. Vai discutir prazo. Prazo para pleitear restituição de saldo negativo. O acórdão recorrido entendeu que os 5 anos, você não questiona se são 5 ou 10, está todo mundo com base nos 5, mas que os 5 anos são contados do período que a contribuinte fica impossibilitada de aproveitar os créditos, seja pela mudança da modalidade de apuração dos tributos ou encerramento de atividades. Então, ele entendeu que enquanto não tiver nenhum desses 2 atos, o prazo não começa a correr. A Fazenda recorre, tentando, com base na tese de que os 5 anos contam da data da extinção do crédito tributário, que se daria, segundo ela, com o pagamento antecipado. Então, está defendendo que é com base nos pagamentos que deram origem ao saldo negativo. Foi dado seguimento ao recurso. O sujeito passivo não apresentou contrarrazões, apresentou recurso especial, ele não foi conhecido, foi reexaminado e também essa inadmissibilidade foi mantida. Cientificado, ele não se manifestou. Então, esse é o breve relatório. Passou o voto? Você pode ir para o voto, pode ir para o voto. Tá. Então, como não houve questionamento, eu conheço do recurso com base no despacho de admissibilidade, computando as mesmas razões. No mérito, então, vamos definir o termo inicial para contar o prazo para pleitear o aproveitamento do saldo negativo. O contribuinte transmitiu em 2008 a declaração à DECOMP pretendendo utilizar saldo negativo de 2001. O acórdão recorrido afastou a prescrição, determinou o retorno para análise do mérito, exatamente por essa tese de que o prazo só começaria a contar a partir de quando o contribuinte não tivesse mais oportunidade de usar esse saldo negativo, seja por mudar a atividade, seja pela extinção. A Fazenda sustenta que o prazo é a data do pagamento, do recolhimento do tributo que deu origem ao saldo negativo. Pontua aqui que não se trata de questão de prazo 5 ou 10 anos, então não é questão da súmula CAF 91, a gente está claro que é 5 anos. A questão é quando começam esses 5 anos. Pois bem, o saldo negativo aflora quando o valor das antecipações, retenções ou recolhimento de estimativa supera o valor apurado a partir do lucro real ou lucro líquido ajustado, seja se for IRPJ ou CS, né? Coloco aqui a 9430, que diz sobre a utilização do saldo negativo, que também se aplica a CS. Então, o saldo do imposto apurado em 31 de dezembro, se negativo, poderá ser objeto de restituição, nos termos do artigo 74. Então, conforme observou a conselheira Edeli Pereira Bessa em voto vencedor no acórdão 10100127, em 2014, afirmações como a do acórdão recorrido, no sentido de que o aproveitamento do saldo negativo nos períodos de apuração seguintes independe de autorização prévia da Receita, muito menos está sujeita à apresentação da DECOMP, valem quando muito para a compensação de tributos de mesma espécie que fossem realizadas antes de 2002. A partir de 2002, a compensação tem que ser feita por meio da DECOMP, né? Coloco aqui a legislação. Isso foi reconhecido pela súmula CAF 145. A compensação deve ser promovida mediante DECOMP. Então, a partir de então, portanto, citado o artigo 6º da Lei 9430 passou a ser lido em conformidade com as novas disposições legais, é dizer, a compensação é possível a partir da apuração do saldo negativo, e deve ser formalizada mediante a apresentação da DECOMP. Salvo por disposição específica em contrário, a interrupção da prescrição ocorre somente quando o titular do crédito manifesta seu direito em face do credor pela via adequada. Como visto no caso dos autos, a DECOMP configura tal manifestação necessária. A Receita Federal esclarece, inclusive, que há necessidade de manifestação do sujeito passivo, mesmo quando se apura excesso de crédito. Aí coloca um trecho aqui da IN 460, artigo 27, que somente será restituído ou ressarcido caso tenha sido requerido pelo sujeito passivo, mediante pedido próprio, né? E no caso é incontroverso que a DECOMP foi apresentada há mais de 5 anos após a data que o sujeito passivo poderia ter pleiteado o saldo negativo do ano calendário 2001. Transcrevo aqui a ementa do acórdão de janeiro de 2019, em que a gente
analisa isso, essa matéria, crédito saldo negativo, prescrição, início de contagem, então, que a gente julga no mesmo sentido aqui desse voto. Então, compreendo que o acórdão recorrido merece reparos, devendo ser mantida a decisão pela não homologação da DECOMP, transmitida em 2008, que pleiteia a utilização de saldo negativo de RPJ do ano calendário 2001. Só não estou dando a tese da Fazenda de que é da data do recolhimento, e sim da data da apuração do saldo negativo, que é na apresentação, né? Mas o direito que a Fazenda pleiteia está garantido mesmo com essa tese, então eu conheço o recurso especial e dou provimento. Conselheiro André, como vota? Acompanho a relatora, só uma dúvida, no final do voto, a emenda do precedente, mas qual que é o precedente? Eu não vi o meu precedente, relatora. Está citado 9101-003-987, está citado embaixo. Vou botar para cima, né, fica mais claro. Coloca um 9 aí, Lívia, ficou faltando. O 9 falta. O 9 continua faltando? Estava faltando, eu substituí o arquivo. Eu revisei o documento agora, 15 minutos atrás, e substituí o arquivo. Então, quem pegou agora, pegou a versão com o 9. Edelia. Você me chamou para voltar, André? O André não votou? O André não votou ainda, ele falou com a relatora, que eu entendi, não? Não. André falou com a relatora. A relatora, tá. Eu só estava... A pretensão da Procuradoria tem início da data do pagamento do tributo lá atrás na estimativa, é isso que eles estão sustentando? Ela pede da data do recolhimento indevido. Tá. E o recolhimento indevido, na sua concepção, é 31 de dezembro. O não recolhimento indevido, mas você só apurou que aquele recolhimento era indevido quando apurou o imposto de renda do ajuste, né? Isso, 31 de dezembro. Ok, com a relatora. Conselheira Amélia? Eu só fiquei na dúvida se daria também provimento. Eu entendi o seu ponto, mas assim, se ele está pedindo ali da estimativa, ou no final não tem... Na prática, a gente está tratando de decadência, e no fim eu estou dando o direito que ele quer, só por outro motivo. Aconteceria decadência. Sim. A minha dúvida é só com relação no dia 31 de dezembro ou na data das antecipações, mas entendi. Acompanho. Que ele pediu 2008, relativa a 2001. Conselheira Viviane? Acompanho a relatora. Conselheiro Tozelli? Com a relatora. Conselheiro Caio? Com a relatora. Eu também. Então, foi conhecido por unanimidade e... ai, meu Deus, gente. Conhecido por unanimidade e, no mérito, dar provimento por unanimidade. É isso aí. Agora vamos para o número 25, conselheiro Caio. Número 25, valeu sistemas automotivos. Ok, presidente. Já está aqui depositado. Bom, aqui trata-se de recurso especial. Opa, só um segundo, deixa eu ajeitar minha tela. Trata-se de recurso especial interposto pelo contribuinte em face do acórdão proferido pela terceira turma especial dessa primeira sessão, em 19 de maio de 2010, que negou o provimento ao recurso voluntário apresentado, mantendo o reconhecimento da decadência do direito de se pleitear a restituição. Em resumo, a contenda tem como objeto o pedido de restituição da recorrente, referente a recolhimentos de RPJ efetuados indevidamente em 30 de abril de 93, 31 de 5 de 93 e 31 de janeiro de 97.
Apresentado o pleito apenas em 8/11/2002, entendeu a autoridade fiscal da unidade local que teria, então, superado a decadência, em razão do decurso de prazo superior a contar do momento do recolhimento até a data de transmissão desse pleito. Bom, aí eu colaciono um trecho para elucidar um pouco melhor do recurso voluntário, do relatório de recurso voluntário. Como a gente vê, a DRJ negou o provimento à manifestação de conformidade, mantendo a constatação inicial de decadência do direito de pleitear a restituição dentro do prazo de 5 anos. A recorrente se insurge por meio de recurso voluntário, trazendo ao CARF a tese da decadência dos 10 anos. Processado feito, a turma negou o provimento e ainda manteve, então, o entendimento de que seria apenas 5 anos. A Procuradoria da Fazenda Nacional não opôs embargos contra o julgamento e a contribuinte diretamente opôs recurso especial, trazendo, então, agora para essa Câmara Superior a tese do 5+5. Processado recurso especial foi admitido. Cientificada a Procuradoria da Fazenda Nacional, ela ofertou contrarrazões, mas não questiona o questionamento e tampouco o mérito. Em contrarrazões, a PGFN ela apenas requer o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal, vez que o pedido da contribuinte, como até a gente falou, é de homologação. Ela pede a aplicação da tese do 5+5 e a homologação, vamos pôr assim, material do seu pleito. Posso passar o voto, presidente? Pode passar, Caio. Conselheiro Caio, pode passar. Ok. Inicialmente, atesta-se a tempestividade, considerando a data da interposição, o seu conhecimento está sujeito à hipótese do artigo 67 do RICARF vigente. Como antes relatado, a Procuradoria não questiona o conhecimento e nem o mérito da tese, também fazendo uma comparação muito perfunctória do precedente trazido com o acórdão recorrido, é notória a existência da divergência necessária, inclusive no precedente, afirmando que a tese de 5+5 estaria abarcada por julgamento na sistemática dos recursos repetitivos. Então, dessa forma, inclusive, me arrimando nos termos do despacho de admissibilidade já prolatado, eu conheço o recurso do contribuinte. Passando ao mérito, a matéria sobre julgamento é de delimitação muito clara, que é o prazo legal para o contribuinte exercer administrativamente, junto ao fisco, o direito de restituição dos tributos indevidamente pagos. Conforme relatado também em todos os decisórios até o momento, entendeu-se pela tese de um prazo decadencial, né, inclusive tratando de decadência específica, de 5 anos, com base a interpretação extraída do artigo 68, inciso 1º do CTN, então entendendo que aqui no caso em tela estaria já decaído o direito da contribuinte. Pois bem, diante de tais circunstâncias, não há qualquer margem de dúvida que tal matéria há muito, independentemente da existência ou não de precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça, ela é objeto de súmula do CARF, e não havendo mais nenhuma necessidade de maiores elucubrações ou aprofundamentos, aplica-se ao caso o teor da súmula CARF número 91, que versa que é o pedido de restituição administrativa, pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, aplica-se o prazo de 10 anos para a prescrição do exercício desse direito. Assim, observando o entendimento, apenas em abril de 2003, poder-se-ia cogitar a prescrição do direito da hora recorrente em relação ao seu indébito mais antigo. E, claramente, o entendimento estampado no acórdão recorrido, que limitou a 5 anos o prazo para o exercício da prerrogativa de ressarcimento, colide frontalmente com o teor sumulado pelo órgão pleno desse Conselho, devendo ser reformado para se afastar a constatação da ocorrência da decadência ou de qualquer outra modalidade de perda da oportunidade do contribuinte exercer a sua pretensão junto ao fisco. Contudo, como bem observado pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, não poderia agora, nesse momento, essa colenda instância especial, simplesmente deferir toda a pretensão do contribuinte conforme formulado no recurso especial. De fato, a decadência
desde o despacho decisório até o julgamento do recurso voluntário, foi sempre o único e objetivo óbice a pretensão da recorrente, nunca tendo se procedido a uma análise de qualquer elemento de existência, certeza, liquidez do seu crédito, ou mesmo da conformidade de sua manobra de restituição, que não a questão do prazo decadencial. Deve, então, novamente ser apreciado o pleito de ressarcimento por meio de despacho decisório, já descartada a decadência do direito do contribuinte. Então, diante do exposto, eu voto por conhecer do recurso especial da contribuinte, para dar-lhe provimento parcial, afastando a ocorrência da decadência de seu direito de restituição, determinando o retorno dos autos à Delegacia Regional da Receita Federal, competente da jurisdição do contribuinte, para o processamento e análise do seu pleito e a aprobatação de um novo despacho decisório referente a esse pedido de restituição. É como voto. Ok. Conselheiro André, só com a ressalva da questão do dar parcial provimento, né? Porque aí tem que ver a matéria devolvida, entra naquela situação, né? Presidente, eu esclareci no meu voto exatamente, eu ponho expressamente no meu voto que o pleito do contribuinte é o deferimento do PER. Então, eu já fiz essa análise. Então, aqui, certamente, na minha opinião, claro, é parcial, porque eu não estou dando a restituição. Eu estou afastando a conclusão de decadência e aí sim pedindo para a delegacia. O pedido dele o pedido dele, ele quer restituição não hoje. Não é só a decadência, entendi. Isso. Conselheiro André. Acompanhe o relator. Conselheira Lívia. Acompanho. Conselheira Edeli. Com o relator. Conselheira Amélia. Com o relator. Conselheira Viviane. Com o relator. Conselheiro Tozelli. Com o relator. Eu também. Então, faltou ninguém, né? Por unanimidade, então, dar provimento parcial e conhecido por unanimidade, certo? E com retorno à DRF, unidade de origem, certo? Então, agora vamos voltar para o da manhã. Ainda temos aí uma meia hora e mais um tempinho aí que a gente pode ficar para poder adiantar a pauta. Então, número 1, conselheira Lívia, CIMEDICA, né, recorrente Fazenda Nacional. CIMEDICA. Aqui é difícil essa história de botar o arquivo do lado. Tá, foi. Recurso especial da Fazenda, questão de discussão sobre definição de serviços hospitalares em período anterior à Lei 11.727 de 2008. A Fazenda questiona a aplicação do percentual de presunção de 8% do IRPJ que foi pretendido pela contribuinte, considerar que o serviço que ela prestava não era hospitalar, foi dado seguimento ao recurso, transcrevo o trecho do despacho de admissibilidade, e o contribuinte não se manifestou sobre o segmento. Passando já ao mérito, eu entendo que o recurso não pode ser conhecido porque o recorrido tratou a atividade do contribuinte como serviço hospitalar para efeito de aplicação do percentual de presunção de 8%, assim concluindo seu voto condutor. No presente caso, tratando-se de empresa que se dedica à atividade de imagenologia, serviço médico de exame e ressonância magnética, ultrassonografia, raio-x, etc., a alíquota aplicável em relação aos serviços prestados, em sua generalidade, é de 8%. A decisão que abordou o segundo trimestre de 2003 está em conformidade com o enunciado da súmula CARF 142, que dispõe, até 31 de dezembro de 2008, são enquadradas como serviços hospitalares todas as atividades tipicamente promovidas em hospitais, voltadas diretamente à promoção da saúde, mesmo que eventualmente prestadas por outras pessoas jurídicas, excluindo-se as simples consultas médicas. Observo que um dos acórdãos que serviram de precedente para tal súmula cuidou exatamente dos serviços médicos por imagem, 9101003334, transcrevo aqui a ementa. Por isso, eu considero que é de se rejeitar o conhecimento do recurso especial. Conselheiro André, como vota? Acompanhe o relator, presidente. Conselheira Edeli. Essa
questão é muito intuitiva. Você vê, esse caso aqui, o RESP é anterior ao RICAP 2015. Então, voltando àquela discussão anterior... Eu nem vi isso, né? É muito intuitivo. A gente vê que o acórdão aplicou entendimento de súmula, né? E a tendência é não conhecer. Não. Então, quando se colocou na discussão, a gente já discutiu isso, a gente já decidiu isso, né? É muito intuitivo. Eu estava fazendo uma pesquisa aqui de não conhecimentos antigos, num levantamento que eu tenho, e eu encontrei 3 acórdãos da Cristiane, que deu não conhecimento do recurso para recursos anteriores ao RICAP de 2015, porque o resultado era o da súmula 91, que era posterior. Então, na verdade, nesses casos aqui, eu acho que até que com mais razão deveria ser conhecido, porque, embora o resultado final fosse de não prescrição, o fundamento para não prescrição não era o da súmula 91. Era o caso lá do saldo negativo que não prescreve. Mas, como no final não daria prescrição na contagem da súmula 91, então não foi conhecido esse recurso. Se vocês quiserem anotar, é o 2980, o 3071 e o 3240. Então, é uma questão... eu acho que realmente a gente nunca chegou a essa discussão, porque é muito intuitivo você já negar conhecimento quando você vê que o acórdão aplicou o entendimento de súmula. Então, na verdade, o seu voto acaba seguindo por uma linha diferente daquele da Andréia, né, que ela conheceu e deu... Não, mas na verdade eu não tinha atentado para isso. Uhum. Isso não foi legado em momento nenhum, contribuinte não apresentou contrarrazões, e eu não me atentei para o fato de que era anterior. Vendo agora, eu reformulo então, eu conheço e nego provimento. Porque, para ficar coerente com os outros e com o meu entendimento também, porque eu entendo que é o caso, sim. O exame de admissibilidade foi em 2016, mas o RESP, eu abri aqui, ele é de 2013. 2013, então já na vigência do de 2009. A doutora André quer falar. Conselheiro André, passa a palavra, então. Com a relatora que alterou seu voto diante aí das considerações do doutor Edeli, com as coisas eu concordo. Como o senhor vota, conselheiro André? Não ouvi. Acompanha de novo? Acompanha. Tá. Conselheira Edeli. Então, é por conhecer e negar provimento. Isso. Aplicando a súmula. Ok, com a relatora. Conselheira Amélia. Com a relatora. Conselheira Viviane. Eu segui no outro voto, acompanhando o precedente aqui da turma, que foi unânime também, mas, na verdade, para mim não teria importância fazer essa digressão aí em relação aos sedimentos anteriores, bastaria aplicar a regra atual, e aí não seria conhecer. Então, estou acatando a decisão da turma aí, que está fazendo essa interpretação, e agora vai ter mais trabalho para a gente verificar quando é que foi admitido, quando é que foi apresentado o recurso, se foi antes do regimento, e o efeito vai ser o mesmo na maior parte dos casos, né? Um caso ou outro pode haver essa questão da fundamentação distinta, levantado pela Edeli. É porque esse não, acompanho para manter uma uniformização, né? Esse sorteio teve processo muito antigo. Então, acho que provavelmente a gente vai mas eu acho que a turma já vinha numa outra linha, né? Não vinha numa linha de não conhecer mesmo. Eu acredito que tenha vários casos, assim como esse da Cristiane, e muitos outros casos, pelo não conhecimento. Vou passar a palavra para a Edeli, então. Viviane já votou? Viviane votou? Edeli quer falar? Edeli queria falar. Você quer esperar a Edeli falar? Deixa a Edeli falar, então. Tá. Ok. Edeli, pode usar a palavra. Eu acho que eu votei acompanhando a relatora, porque eu acho que nesse momento aqui seria interessante a gente manter uma coerência, mas eu acho que isso não impede a gente de estudar melhor
essa questão e buscar uma solução que seja mais adequada, né, uma interpretação regimental aí mais que atenda os objetivos, né? Acho que a gente pode voltar nessa discussão até administrativamente, buscar uma melhor interpretação, ver como as outras turmas da Câmara Superior estão decidindo e procurar um alinhamento aí para melhor aplicação, né, para definição da melhor interpretação, né? Eu não acho que esse posicionamento aqui possa ser o definitivo, ele só é coerente com a discussão que a gente teve até agora, né? Mas eu acho que a gente poderia discutir um pouco mais e alterá-lo para o futuro. Perfeito. Especialmente porque o resultado prático é o mesmo. É o mesmo, exatamente. Sim, eu também fui tentando manter a coerência, né, já que teve uma votação anterior lá, unânime, sobre o tema, a questão do conhecimento aí, mas eu acredito que dá para se pensar melhor no assunto, que é regra processual, né, e a regra vigente é essa, ok? Eu vou acompanhar a relatora, nesse caso. Ok, conselheiro Tozelli. Pelo que eu entendi, não vai mudar o voto, né? Você vai não conhecer o recurso. Não vou conhecer. Você vai conhecer e negar provimento com base na então, nesse primeiro lance de olhar, eu entendo que a aplicação da súmula ela corre no momento do julgamento. Eu acho que só se tivesse uma previsão expressa no regimento para que não fosse aplicada a súmula até então, a regra para mim é julgador, na hora de julgar, tem súmula, aplica a súmula, salvo se o regimento falasse que não. Então, a meu ver, eu concordo que a mudança de um regimento para o outro e o segundo passando até aquela redação pode gerar uma dúvida, mas o Tribunal Administrativo, no momento do julgamento, tem súmula, para mim, ele está vinculado, ele está obrigado a aplicar a súmula, salvo se o regimento falasse ao contrário, que não é o caso. Então, nessa situação específica, eu vou abrir divergência para não conhecer do recurso. Doutora Lívia, pode falar. Só uma questão, eu não estou deixando de aplicar a súmula, é só que o regimento anterior, ele não falava nada se a súmula poderia ter sido aprovada após a interposição do recurso. O regimento de hoje fala, você não conhece de recurso especial, mesmo contrário à súmula, mesmo que a súmula tenha sido aprovada depois. Então, agora está bem claro. Mas, naquela época, você não conhece de recurso especial que seja contrário à súmula. Não tinha essa, mesmo que fosse aprovada depois. Então, a gente tem aqui uma súmula que é aprovada depois, um recurso especial que, quando foi interposto, não tinha súmula, e você vai ter um não conhecimento desse recurso com base numa súmula que foi aprovada depois. Então, isso pode ser interpretado como cerceamento de direito de defesa, principalmente no caso de recurso do contribuinte, né? Por isso que eu prefiro adotar a posição conservadora de aplicar mais restritamente essa regra de só aplicar o regimento novo para conhecimentos depois que esse regimento ficou claro. Mas nesse regimento que é anterior a 2015, que falava, eu não conheço de recurso quando ele for contrário à súmula, se eu interponho o recurso e não tem a súmula, quem fez o recurso não sabia que era contrário à súmula. Então, eu estou permitindo que o recurso dele seja conhecido. Mas, nesse caso, o resultado prático não provimento do recurso, mas tentando ver, com base no precedente que isso pode causar, de uma alteração do regimento que venha a cercear o direito de defesa do contribuinte, por exemplo, impedindo conhecimento de recurso, por isso que eu adoto a posição mais conservadora, mesmo que o resultado prático seja o mesmo. Conselheiro Caio, como o seu voto? Bom, eu achei as ponderações muito, muito boas, dos dois lados, mantendo a coerência e mantendo, como a Lívia muito bem falou, né, um conservadorismo, acompanho, exatamente para conhecer e negar, mas acho que é algo que a gente pode revisitar, pelo argumento trazido pela doutora Viviane, e a gente tentar explorar uma solução que não dê margem, né, para nenhuma violação de direito recursal, mas também impeça esse trabalho que é absolutamente inócuo, ok? Fica aqui o registro. Concordo, é verdade, concordo. E voto com a relatora também. Então, só para fechar aqui o resultado do julgamento,
Conselheiro Toselli divergiu do conhecimento e, no mérito, votou com a relatora, não é isso? Aplicou a súmula, certo? Não é isso? Tá. Então, vamos ficar. O resultado final foi conhecimento, dar conhecimento por maioria, vencido do conselheiro Toselli, não é isso? Conhecer por maioria e negar provimento por unanimidade, e aí fechou, tá certo? Esse é o resultado, tá? Vamos agora passar para o 02. A conselheira Lívia também. Segundo a pauta, é o Proema. André, esqueci de te falar naquele caso, no segundo caso da CDMA, está com 9 de julho de 2005 também. Ela me falou. O segundo também. Ah, tá, vou ajeitar. Obrigada, Edelia. Vou ajeitar para os dois. Obrigada. Então, recurso da Fazenda, em face do acórdão 402.001.021 de 2012, transcrevo a ementa aqui. Lançamento ou erro na apuração. Simples preenchimento da DIPJ sem sua transmissão à Receita Federal, não importa a opção do contribuinte quanto à forma de apuração do lucro. A PGFN interpôs recurso alegando divergência com os seguintes argumentos. Transcrevo aqui. Durante a fiscalização, o contribuinte apresentou o DIPJ, ele apresentou só para fiscalização, ele não transmitiu. Transmitiu depois, optando pelo lucro real trimestral. Então, na fiscalização, ele apresentou o lucro real anual. A autuante respeitou a sistemática de apuração inicialmente formada pela contribuinte na cópia da DIPJ entregue nas respostas às intimações. E, não obstante a semelhança dos casos comparados, vale ressalvar que as citadas decisões chegam a conclusões inteiramente distintas. Isso é a Fazenda falando, né? Enquanto o recorrido deu provimento ao recurso voluntário para excluir o lançamento, tendo em vista a metodologia equivocada adotada no lançamento, os paradigmas negaram provimento ao apelo da contribuinte para manter o lançamento com o entendimento de que não é admitida a mudança do regime de apuração. Sabe-se nesse particular que o fato da contribuinte ter alterado sua declaração de rendimentos antes de transmiti-la para a Receita Federal não torna inválida a opção feita na DIPJ 2004 entregue à fiscalização. Por essa razão, o auto de infração foi elaborado com base no lucro real anual, em conformidade com a opção manifestada pela contribuinte, e defende, então, a Fazenda que resta a caracterizada procedência do lançamento. O presidente da 4ª Câmara deu seguimento ao recurso especial, transcreve aqui as emendas dos paradigmas, que falam de erro de preenchimento da DIPJ, mudança de opção. O segundo paradigma também trata de retificadora querendo alterar o regime. E o despacho de admissibilidade, então, fala: examinando os acordos paradigmas em seu interior e teor, verifica-se que os mesmos trazem entendimento de que não há possibilidade jurídica de que haja retificação de declaração apenas com a finalidade de mudança de regime, mas ainda quando o contribuinte se encontrava sob ação fiscal. Entende, então, que foi demonstrada a divergência. O sujeito passivo foi intimado por edital após a devolução da R e não se manifestou relatório. Pode pôr o voto. Ao voto, lá para o final, né? No caso, a recorrente pretende discutir o alcance da opção pelo regime de apuração do RPJ-CSL previsto no artigo 3º da 9430, que diz: a opção será manifestada com pagamento do imposto correspondente ao mês de janeiro da atividade. O acórdão paradigma 1803 realmente trata de retificação da declaração, mas não de DIPJ, e sim de DECOMP. Então, eu entendo que ele não serve de paradigma, porque ele está falando de uma retificação com base em um outro contexto, né? A DECOMP é regulada pela 9430 do artigo 74, e a gente está tratando, retificação de DIPJ está no artigo 3º da 9430, é outra legislação. Então, eu acho que o regime jurídico é diferente e não aceito como paradigma. O paradigma 108.07491 trata de retificação da DIPJ. No entanto, ali se discutiu apenas a cobrança de multa isolada, sendo essa referente à CSL devido a um ano calendário de 98. Destaco aqui trechos do voto. Revisão da DPJ a partir de malha fazenda,
Após tomar ciência do termo de início de ação fiscal, o contribuinte apresentou declaração retificadora, onde modificou a opção de recolhimento, com opção de se os autos, vez que não houve registro no laudo de levantamento de lucro. Além do mais, é assente nesse colegiado que a entrega de declaração define a opção do sujeito passivo, não mais sendo admitida a retificação. O que se cobra nesse procedimento é a multa isolada para o caso. Conforme determina o CTN, ele vai tratar aqui do artigo 113, então, da multa. Então, eu dizendo, embora tal precedente mencione a questão acerca da possibilidade de retificação da DPJ, ele analisa o alcance do artigo 3º da 9430 de forma apenas tangencial, concentrando a atenção em questões específicas acerca de cobrança de penalidade e no exame do 113 do CTN. Artigo 113. Percebe-se que a aplicação do racional constante de tal precedente não é capaz de resolver o caso dos autos. Nesse sentido, eu compreendo que o Acórdão 108 também não serve de paradigma. Em síntese, compreendo que a recorrente não logrou comprovar a divergência jurisprudencial e por isso eu voto para não conhecer do recurso. Conselheiro André, já está preparado para votar? Pode falar. Eu acompanho a relatora, mas pelas conclusões, até porque os presentes autos, eles tratam de uma situação muito específica, muito peculiar, né? Pelo que compreendi, no decorrer da fiscal, em determinado momento, o contribuinte ele foi chamado de apresentar uma declaração, e me parece que ele entregou essa declaração em papel, né? E essa declaração em papel, e nessa ação fazendo a opção de lucro real anual. E aí, tomando por base essa declaração entregue em papel, a fiscalização ela fez a apuração, o lançamento, toda a apuração, com base nessa informação, em vez de lançar no lucro real trimestral, né, que é o regime geral aplicável aos casos, ele tomando como referência essa declaração entregue em papel, não transmitida pela internet, sem o recibo de entrega, como muito bem colocado na relatora, a fiscalização ela fez o lançamento ali com base no anual. Só que aí, poucos dias antes do lançamento de ofício, consta aí sim um envio de uma DPJ original, né, transmitida ali dentro dos canais regulares, vamos dizer assim, né. Então aí a discussão que se colocou, parece no recorrido, foi justamente essa, a validade dessa declaração entregue em papel para a fiscalização, para se amparar aí essa opção do regime de tributação, né? E aí até o próprio, aí vendo o voto vencedor, como o voto vencedor ele trabalha essa questão, e o voto vencedor considera relevante isso, ele até fala no voto vencedor aqui da decisão recorrida, né, que aí o contribuinte só foi entregue a DPJ na forma legal, né, até coloca só lá no fim, um pouco antes da lavratura, e nessa forma legal, ele optou essa declaração entregue na forma, né, por meio da transmissão via internet, lá está no lucro real trimestral. Então é esse que deveria prevalecer, né, apesar de, no decorrer da ação fiscal, ele tem entregue anteriormente uma declaração em papel dizendo que a opção era o lucro real anual. Mas aí o recorrido, ele se atém a essa questão. Ele até coloca o simples preenchimento da DIPJ sem a sua transmissão, não importa em opção. Ele coloca de maneira bem literal. Me parece, então, assim, que até a doutora Lívia foi muito feliz em dizer que não precisa haver uma similitude dos fatos, né, mas muitas vezes a gente, da qualificação do fato ali, você pode haver uma convergência na qualificação dos fatos, e aí sim, se houve uma divergência na interpretação da legislação tributária, decorrente da consequência jurídica dessa qualificação desses fatos. Mas no caso aqui, eu entendo que realmente aqui a situação é muito específica, tá? E os paradigmas, eles não tratam dessa questão. Aqui, nenhum paradigma, eu acho que eu reconheço a dificuldade do recorrente, nesse caso, em trazer um paradigma dessa natureza, mas aqui me parece inevitável
que o paradigma tivesse sim, que trazer uma situação, nesse caso aqui, tá? Nesse caso específico, aqui me parece inevitável que, não obstante a observação da relatora, que muitas vezes a gente não precisa ser os mesmos fatos, mas nesse caso aqui, a situação fática é muito específica e ela é determinante para a construção da decisão recorrida, né? Ela foi determinante. Né? E aí, eu não tenho nos paradigmas nenhum evento como esse, né, de que houve ali uma entrega em papel, e aí seria a validade dessa opção de uma declaração entregue em papel. Tá? E mais, não só, e aqui nos presentes autos, depois de entrega em papel, ele transmite via internet por meio de fazendo uma outra opção. Não podendo entrar no mérito, eu confesso que fico indignado com o que aconteceu, mas em termos processuais, tá? Aqui estamos em exame de admissibilidade, em termos processuais, não me parece ser possível conhecer o recurso. Então, eu acompanho a relatora pelas conclusões. Ok, eu vou passar a palavra para a relatora, depois eu continuo a votação. Por favor. Só um esclarecimento, eu fui olhar, porque o contribuinte nem questionou o conhecimento, e eu fui olhar exatamente porque a situação era muito peculiar. Eu falei, não é possível que a Fazenda conseguir um paradigma sobre isso. E aí, quando eu fui analisar os paradigmas, eu falei, não, ela não só não conseguiu um paradigma sobre isso, mas ela não conseguiu um paradigma nem que tratasse da mesma legislação. Então, eu nem cheguei nesse argumento de que os fatos não eram iguais, porque eu não consegui nem passar o primeiro caso que eu falar, você está falando da mesma legislação? Depois eu olho, você está falando dos mesmos fatos, sabe? Mas só por isso, eu concordo com as suas colocações, e colocaria aqui, se, por exemplo, tivesse todo mundo falando do artigo 3º da 9430, aí eu passaria, olha, mas os fatos são completamente diferentes, a gente vai discutir aqui questão de DPJ transmitida versus entregue para fiscal e tal. Mas quando eu fui olhar a legislação, uma falou de decomp, o outro falou, sim, já não tinha nada a ver, ficou mais fácil, parei aí por economia mesmo. Conselheiro André. Depois eu vou continuar a votação. Conselheiro André. Diante dos esclarecimentos da relatora, retiro minhas conclusões, acompanho a relatora. Olha, bom. Vamos em frente, então. Conselheira Edeli. Acompanho a relatora na íntegra. Na verdade, poderia ser um pouco mais desconfortável, né? Assim, a gente se indignar com a situação, mas a contribuinte, na verdade, entregou para a fiscalização a declaração transmitida. Não é que ela entregou em papel e depois que terminou a fiscalização, ela foi lá e entregou a oficial, transmitiu a oficial. Não, ela já tinha entregue as duas para a fiscalização. Né? Um minutinho, o conselheiro Caio se encontra? Ah, tá. Desculpa, Edeli, pode continuar. Não, só essa ponderação aqui, que também achei muito estranho o caso, né, e fui olhar os autos, né, mas, na verdade, a fiscalização tinha em mãos as duas declarações, quando fez o lançamento e optou por adotar a forma de tributação da primeira declaração que ele apresentou e que não havia transmitido. Né. Mas é muito sui generis, né, integralmente com a relatora. Com certeza. Conselheiro André, o senhor quer falar de novo. Então, vou lhe dar a palavra e, pelo adiantado da hora, seja breve. Vamos lá. Só para esclarecer a indignação, doutor Edeli, porque ele entregou uma primeira declaração em papel dizendo que o regime de apuração era lucro real anual. E aí, 3 dias antes, tá, da lavratura do auto, ele não saberia que ia ser 3 dias antes, né, tudo bem, mas ele entregou, mas aí depois ele entregou uma outra aí já dizendo que era o trimestral, né, então assim, a questão posta foi essa, entendeu, e aí realmente, ainda assim, poderia assim, nem sei se a fiscalização poderia ter verificado. A gente supõe que essa declaração chegue ali no banco de dados online e já teria... Está nos autos, André, antes do auto de infração. A declaração transmitida está nos autos antes do auto de infração. Então, a gente tinha conhecimento que já estava nos autos, e nos autos já tinha a declaração mudando o regime, né? Não, então aí realmente é diferente. Não é tão...
a indignação não é tão intensa. Tá bom, doutora, muito obrigado. Mitigo. Então, vamos lá, conselheira Amélia. Acompanha a relatora. Conselheira Viviane. Acompanha a relatora. Conselheiro Tozelli. Com a relatora. Conselheiro Caio. Com a relatora. Eu também. Então, foi não conhecido por unanimidade. Né? Vamos agora para conselheira Amélia, número 10. Moreira de Mello, Advogados Associados. Deixa eu perguntar se a Tainá já quer sair, porque aí a gente fica mais esses 4 aqui, né? Que aí são quase 6 horas. Tainá. A senhora quer dar um intervalinho? Para poder continuar a gravação com a doutora Edeli? Edeli está gravando? Porque aí, de repente, nem precisa do intervalo. A gente já parte logo para o número 10. Talvez seja melhor você quebrar, Andréia, porque assim a gente fica com backup para essa. Ok. Então, vamos para 5 minutos, gente. Tá, ok. Eu vou encerrar a gravação agora, tá? Obrigada. Até amanhã, Tainá. Até amanhã.